Olá, meus queridos. A graça e a paz seja com cada um de vocês. Sejam todos bem-vindos a mais um Palavra Viva. Espero em Deus que esses momentos que estamos compartilhando com vocês, falando um pouquinho da palavra do Senhor, possa enriquecer o seu coração, possa trazer algum tipo de transformação, esclarecimento para a sua vida. Porque a palavra do Senhor é essa palavra que muda, ela transforma, ela ilumina a nossa vida. Hoje eu quero compartilhar uma passagem bíblica e eu quero dar um tema a essa reflexão que eu vou dividir em duas partes. Falaremos hoje e no próximo vídeo eu termino essa mensagem. Eu quero falar sobre o nosso coração, o meu, o seu coração. Provérbios capítulo 4, versículo 23, ele vai dizer assim, sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede toda a fonte da vida. Então, pensando no coração e vendo, trabalhando um pouco sobre isso, o tema de hoje é um coração dividido. Quero falar com vocês, refletir com vocês, pensar junto com vocês sobre este coração dividido e como alguém que possa nos apresentar essa experiência de que viveu, teve um coração pleno no Senhor, mas depois se permitiu a dividir o seu coração com outras coisas da vida, foi o rei Salomão. O rei Salomão, ele servirá para mim, para você, nessa mensagem, como este personagem, essa pessoa que passou por essa experiência. E o relato que eu quero passar para você está em 1 Reis, capítulo 11, a partir do versículo 1 até o versículo 10. Eu vou ler para vocês, para a gente se situar, e vou abordar 2 pontos agora, e depois, na próxima mensagem, eu abordarei mais 2 pontos sobre o que a gente pode aprender com a vida do rei Salomão. Veja só o texto, ele diz assim, ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edonitas, sidônias e etéias, mulheres das nações que havia o Senhor dito aos filhos de Israel, não caseis com ela, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguites os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Perceba que Deus, ele deixou isso como princípio, um alerta para a vida de Salomão e para a vida do povo de Israel. Versículo 3 continua dizendo assim, tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Olha o coração aí de Salomão. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era com Deus e não era mais fiel a Deus. Então perceba que na experiência de Salomão, a gente percebe que a Bíblia, ela vem nos ensinar que Deus, querido, ele deseja a nossa entrega total a ele, nosso amor sem nenhuma reserva e nossa obediência completa. Porque quando Jesus Cristo se entrega por mim e por você, para a nossa salvação, para o nosso bem, ele faz uma entrega total. E devemos nós também termos esta entrega total com o Senhor. O nosso coração, ele não pode ser dividido, porque Jesus Cristo, o próprio Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 6, versículo 24, ele disse, ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará a um e amará a outro, ou se dedicará a um e desprezará a outro. Então Salomão, ele foi esse homem, ele começou a sua caminhada bem. Salomão, Deus lhe deu sabedoria, Deus lhe deu riquezas, Deus lhe deu um reino poderoso, Deus lhe deu um palácio maravilhoso, mas com o tempo, seu coração começou a se desviar do Senhor. E ele tentou conciliar o que às vezes eu tento fazer, o que às vezes você também tenta fazer, quando a gente permite que o nosso coração ele seja permeado de tantas outras coisas a qual não condiz ou
que o Senhor não permite fazer parte dessas outras coisas, que aborrece os princípios e valores da palavra do Senhor. Então, quando a gente se permite a isso, a gente fica com o coração dividido, agora dividido para mim, dividido para você, porque nessa divisão, tenha certeza de uma coisa, o Senhor não se submeterá a estar nesta divisão, a estar brigando por um espaço. Todas as vezes que o meu e o seu coração ele é preenchido, ele é permeado de coisas, de pessoas que estão na contramão dos princípios e valores do reino, tenha certeza, o Senhor se retirará do nosso coração. Na nossa cabeça, a gente pensa que a gente consegue conciliar isso, mas com o Senhor a gente não pode conciliar isso. Então Salomão ele tinha tudo isso, mas ele tentou até conciliar a adoração ao Deus verdadeiro com os ídolos estrangeiros, mas como eu expliquei, com Deus não tem como a gente fazer essa divisão, não tem como a gente querer que Deus esteja no nosso coração e também esteja no nosso coração tantas outras coisas, idolatria, nosso ego, nossos desejos, que também muito nos atrapalha. Então, quando há esse preenchimento, Deus se afasta da nossa vida, e foi isso que aconteceu na vida de Salomão. Então, hoje, duas coisas eu quero trabalhar com vocês. Primeiro, querido, por que o nosso coração, ele cria dentro dele essa divisão. A primeira coisa que eu vejo na experiência de Salomão é que tudo começa quando nos apaixonamos por uma vida sem limites. Foi isso que aconteceu na vida de Salomão. Salomão, ele tinha tudo, ele foi muito agraciado pelo Senhor, mas para Salomão não bastava só o que Deus deu. Ele começou a viver uma vida totalmente sem limites. E quando eu e você, a gente passa e se apaixona por esta vida sem limites, as coisas dão ruim para as nossas vidas. Foi exatamente isso que aconteceu com Salomão. Ele tinha tudo, como eu falei, sabedoria, poder, riqueza, bênçãos de Deus, mas pouco a pouco seu coração foi se desviando. O versículo 1 e versículo 2 vai dizer que ele, além de muitas mulheres que ele já tinha, princesas, concubinas, ele ainda assim, para viver essa vida desregrada, essa vida totalmente sem um limite, ele começou aí também a querer viver essas experiências com outras mulheres, outros povos, e a qual o Senhor já tinha condenado. Então ele começa a passar a viver e se apaixonar por essa vida sem limites, certo? E aí tem alguns autores que eu gosto muito de lê-los e fazer menção quando eu vejo os pensamentos dele com base no que a gente está refletindo, e um deles é David Hunt. Ele vai dizer que ele já alertava sobre esta geração. Uma geração que vivemos hoje é uma geração que busca sensações do que santidade. Ele via uma igreja distraída em viver essas coisas do mundo, onde o entretenimento substitui o arrependimento e a conveniência toma o lugar da cruz. Porque hoje se fala muito, se pensa muito, se justifica muito sobre o que é conveniente para as nossas vidas. A gente tirou o que é primordial, a gente tirou o que é prioridade, e eu vou mais além, a gente tirou o que é exclusivo na nossa vida, que é o Senhor das nossas vidas, para substituir por aquilo que é conveniente. É conveniente, a gente coloca. É conveniente para mim, a gente embute na nossa vida. É conveniente para a igreja, a gente insere na igreja. Mas a gente tem que perceber se isto é conveniente com o Senhor. Se não é, queridos, a gente não pode trazer isso para as nossas vidas, a gente não pode tirar a cruz de Cristo para colocar o que é conveniente para mim, o que é conveniente para você. Agostinho de Hipona, quando ele escreve o coração inquieto e os desejos desordenados, ele vai dizer, eu era escravo das paixões que me dominavam e pensava que isso era liberdade. Perceba que Agostinho de Hipona, nas suas confissões, ele vai dizer, eu era escravo dessas paixões.
essa divisão que havia no coração de Agostinho, ele diz, eu era escravo de tudo isso. E na minha cabeça, no meu coração, eu achava que eu tinha liberdade em tudo isso e não tinha. Um outro autor que nós pastores, muitos pastores e muitos estudiosos da Bíblia gostam também de ler bastante, é Dietrich Bonhoeffer. Ele, quando escreveu O Custo do Discipulado, ele falou, o que custou caro para Deus não pode ser barato para nós. A gente tem que parar, a gente tem que pensar, a gente tem que refletir o que custou caro para Deus, que foi a nossa salvação, a ponto de ele entregar o seu filho para ser morto por mim, para ser morto por você. Bonhoeffer vai dizer, o que foi caro para Deus não pode ser barato para a gente. O problema é que a gente está tirando todo este valor, este custo desta graça que foi muito caro. Foi de graça para mim, mas para o Senhor não foi de graça, mas custou muito caro para o Senhor. Então, a gente não pode substituir isso. E Bonhoeffer, ele tem razão quando ele diz que o que foi caro para Deus não pode sair barato para a gente. O problema é que a gente quer baratear a graça do Senhor, a gente quer baratear esta vida com o Senhor, a gente quer baratear as responsabilidades com o reino que a gente tem com o Senhor para viver as conveniências da vida. Segunda coisa que eu aprendo com Salomão na sua experiência é que, queridos, um coração que pulsa em ritmos diferentes não encontrará unidade com o Senhor. Ou o seu coração, ou o meu coração, ele pulsa no ritmo do reino de Deus, ou ele pulsa no ritmo do coração de Deus, ou se ele for pulsar em ritmos diferentes com o Senhor, as coisas do Senhor, nós não encontraremos uma unidade com o Senhor. Jesus Cristo trabalhou isso muito bem em João capítulo 17, a partir do versículo 20 até o versículo 22, ele vai dizer, minha oração é apenas por eles. Ele vai dizer, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Ora, a unidade. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dá-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Então, Jesus Cristo, ele teve a missão de vir reconciliar o homem com Deus, nos unir novamente com Deus, nos entrelaçar com o Senhor e criar esta unidade entre o homem e Deus, para que nós sejamos um com Ele. Então, quando o nosso coração, na divisão que a gente permite que ele se encontre, ele passa a se afastar do Senhor, a gente quebra esta unidade com o Senhor. Então, quando ele começa a pulsar das coisas do mundo, quando ele começa a pulsar ao meu ego, quando ele começa a pulsar fora do ritmo do coração do Senhor, a gente começa a perder essa unidade com o Senhor. Novamente cita Agostinho de Hipona, porque ele é um teólogo maravilhoso, ele disse, fizeste-nos para ti, ele falando com o Senhor, fizeste-nos para ti, e o nosso coração está inquieto enquanto não descansar em ti, porque a gente pode desfrutar muitas coisas deste mundo aí afora. A gente pode se saciar com muitas coisas deste mundo aí afora, mas quando o nosso coração ele não está no Senhor, totalmente no Senhor, tenha certeza, a gente não terá paz, a gente não terá uma quietação com o Senhor. A gente pode desfrutar de momentos paliativos, mas esse descanso, esta paz que excede todo entendimento, o nosso coração não vai encontrar. Por isso que você vive uma vida inquieta, por isso que às vezes você se percebe, se pega em uma ansiedade, em uma desordem na sua vida, e você fica se perguntando por quê? Por que isso? Tenho tudo, tenho trabalho, tenho uma família, mas eu não consigo ter um coração quieto e em paz. É porque, querido, o seu coração não está pulsando no mesmo ritmo do coração do Senhor. Dietrich Bonhoeffer ele vai dizer que a graça barata é a pregação sem perdão, sem arrependimento,
é o batismo sem a disciplina da igreja, é a comunhão sem a confissão. Então, é tudo isso que pulsa sem o mesmo ritmo com o Senhor. A gente está com o coração totalmente dividido. Eu espero em Deus que essa palavra ela possa encontrar um lugarzinho no seu coração. E se de fato há uma divisão, se o seu coração está trincado, querido, se o seu coração está um tanto que afastado de Deus pela divisão que você permitiu, eu espero que com essa palavra, a reflexão, o Espírito Santo leve essa palavra de cura, essa palavra de unidade para o seu coração, para que você se reencontre novamente com o Senhor. Que Deus os abençoe. E na próxima mensagem a gente termina essa mensagem. Que Deus abençoe e tenha uma semana abençoada.